E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2008 que diz o seguinte: observe o circuito esquematizado na figura abaixo. Temos o circuito. A questão continua. Se o ramo que contém a resistência 4 fosse retirada, a resistência equivalente seria... É uma questão de cálculo de resistor equivalente. Então vamos ao que a questão falou. Ela disse que a gente vai tirar o resistor, o ramo, né, do resistor de resistência 4. Então eu vou apagar ele aqui, ó. Só pintando de branco mesmo, só para a gente conseguir entender, né, visualizar ali a situação. Então, estamos tirando esse resistor da jogada. Beleza, ficaria algo mais ou menos assim, tá? Redesenhando esse circuito, deixa eu trocar a cor aqui. Redesenhando esse circuito, a gente ficaria com uma coisa mais ou menos desse tipo. É o mesmo circuito, eu só redesenhei ele, porque o que a gente consegue observar? A resistência 2 e a resistência 1, elas estão em paralelo. E aí o que eu fiz aqui, ó, resistência 2 e 1, coloquei em paralelo. A resistência 3, ela acaba ficando em série com essa situação toda, né? Justamente a gente só tem um nozinho aqui, ó, uma bifurcaçãozinha aqui que ela está aqui. E justamente, né, uma bifurcação aqui, ó, separando o 1 e o 2, e uma bifurcação aqui separando o 1 e o 2. Então a gente tem um circuito paralelo entre o 1 e o 2, e o 3 está em série com esse negócio todo. Para a gente achar o resistor equivalente, a gente vai resolver esse paralelo do 1 e do 2. Então a gente vai ficar com um circuitinho mais ou menos desse jeito aqui, certo? Essa seria a ideia do nosso circuito. Senhor, como assim? Deixa eu botar isso aqui mais para o lado para conseguir ter um pouco mais de espaço. Um pouquinho mais para o lado aqui, deixa eu diminuir. Perfeito. E aí se eu boto mais para cima aqui, dá uma diminuidazinha assim. Então, ó, redesenhei o circuito, ele ficou assim. E aí se eu resolver o paralelo do 1 e do 2, eu vou ficar com uma coisa assim. Onde esse resistor aqui vai ser o resistor equivalente do 1 com o 2. E aí, como agora nessa situação, vou trocar a cor da caneta, nessa situação eu teria uma situação em série, né, entre o equivalente do 1 e do 2 com o 3, aí a resistência equivalente seria só somar, né? Então a resistência equivalente total do circuito seria a resistência equivalente do 1 com o 2 mais o resistor 3. É isso que a gente tem que entender, essa é a jogada que a gente tem que pegar, tá? Então vamos resolver. Primeiro, eu vou fazer essa situação aqui, o resistor equivalente do 1 com o 2. Eu vou fazer aqui embaixo, aqui, que é onde eu tenho um pouquinho mais de espaço, tá? Bom, vamos entender o seguinte. Olhando as alternativas, para eu chegar na resposta do jeito certo, eu vou ter que usar a resistência, a maneira de cálculo de resistor equivalente, que é esse aqui, ó. 1 sobre o resistor equivalente do circuito, né? Lembrando que eu estou fazendo aquele primeiro caso ali, é igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2. Por que eu vou usar esse caso? Porque se tu olhar nas alternativas, a gente tem exatamente 1 sobre, né? Então provavelmente esse é o jeito. E aí que tá o detalhe, essa questão era tu resolver a parte matemática e botar isso, né, expressar a resposta do jeito que a questão queria. Bom, o que a gente entende? Basicamente é isso, só que isso calcula para mim o inverso do resistor equivalente, ó. Lembrando que eu quero achar o resistor equivalente, então eu tenho que inverter esse negócio. Invertendo esse negócio, eu vou acabar ficando assim, ó. A gente pode usar um detalhezinho que é inverter as duas frações, né? Inverte as frações do lado direito e inverte as do lado esquerdo. Aí tu vai ficar com uma coisa assim, ó. O resistor equivalente do 1 com o 2 é igual a 1 sobre todo esse negócio, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Isso seria uma das formas de fazer. Para quem não entendeu como que eu chegaria nisso, o que acontece? Eu vou fazer de outra cor aqui, eu vou fazer de preto. E aí tu vai entender, ó. É como se eu pegasse esse R aqui, ó, vou fazer passo a passo, e passasse multiplicando para cá, ó. E aí ele passaria multiplicando as duas frações, então ficaria uma coisa assim, ó. 1 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, dentro de parênteses, multiplicando o REQ desses dois. E aí, como eu tenho uma multiplicação, aí eu pego todo esse negócio que está dentro do parênteses,
parênteses aqui, ó, e eu passo dividindo para o outro lado. E aí quando eu passo dividindo para o outro lado, vai ficar esse negócio aqui, ó, esse negócio grandão aqui. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É desenvolvimento matemático aqui, né? Aqui é tu saber trabalhar com a matemática. Beleza. Então, seria o passo para chegar aqui, né? Chegando nisso, aí vem o detalhe. Se tu olhar as alternativas, ela tem um negócio aqui que é na menos 1. E isso confunde alguns alunos na parte matemática. Essa questão ela é muito matemática, né? O que acontece? A gente tem que entender que essa soma aqui embaixo, ela tá num expoente que é na 1, né? Na 1 é ele mesmo. E aí uma jogada matemática é o quê? Para eu transformar essa fração num número que, sem ser a fração, para eu jogar isso para cima, digamos assim, o que eu faço? REQ, eu jogo isso para cima, então vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e mudo o sinal do expoente, que é, né, ele está 1, no caso mais 1, né? E ele vai virar menos 1. Então, essa é a jogada, né? O artifício matemático aí que a questão está usando. Beleza, isso aqui, lembrando, é o resistor equivalente do 1 com o 2, tá? O resistor equivalente do 1 com o 2 apenas. Que é o que eu resolvi ali naquela situação que eu chamei de número 1, né? Resistor equivalente do 1 com o 2. Aí, lembrando que agora eu vou ali para cima. O resistor equivalente total, ele é a soma de todo esse negócio. Então, o resistor equivalente total, ele vai ser todo esse negócio, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 na menos 1, mais o R3. E tá aí a minha resposta. Ó. Essa é a respostinha para essa questão que a gente estava procurando. Olhando as alternativas, aquela alternativa que escreve da maneira correta essa resposta seria a alternativa B. A alternativa B, que é a resposta aí para essa questãozinha. Espero que vocês tenham entendido aí a resolução. Uma coisa que daria para se ligar é como no final a gente só tem que somar um R3, tu poderia procurar a alternativa que mostra um negócio estranho somando no final o R3. E aí tu vai ver que as únicas opções que ficam é essa aqui e essa aqui, ó. Aí já ficaria entre A e B. Como para achar o resistor equivalente do 1 com o 2, tu sabe que não é só uma soma, né? Tem que fazer um pouco a mais, aí tu já excluiria isso e conseguiria, né, meio que por um chute deduzir que ficaria isso aqui. Então daria para fazer essa questão meio que por exclusão, digamos assim. Mas provando para vocês por A mais B por que fica desse jeito, a resolução é essa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.